As contas no vermelho e o nome sujo de quase 63 milhões de brasileiros sinalizam um cenário preocupante na economia. O número de inadimplentes aumentou 3,63% e avançou pelo 11º mês consecutivo, de acordo com o levantamento divulgado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. Os dados apontam que 41% da população adulta está com as contas em atraso. O superintendente de finanças do SPC Brasil, Flávio Borges, explica que os indicativos mostram uma lentidão na recuperação da economia brasileira. Essa inadimplência ela é impulsionada pela redução de renda, pelo aperto financeiro, pelo desemprego da população nessa conjuntura de crise. É claro que no Brasil ainda há uma educação financeira muito carente, as pessoas não têm conhecimento e os hábitos para lidar de maneira adequada com o dinheiro. A pesquisa indica ainda que a inadimplência cresceu entre os idosos e o motivo seria que, em muitos casos, eles são os únicos detentores de renda comprovada entre os parentes. Em São Paulo, 20% das famílias estão endividadas e o patamar atingiu a maior taxa desde maio de 2012. Das famílias que estão no vermelho, metade já afirmaram que não terão condições de pagar as contas que estão atrasadas no próximo mês. O assessor econômico da FEComércio de São Paulo, Fábio Pina, afirma que o cenário já sinaliza um sinal amarelo. A proporção de atrasados sobre o número de endividados tem crescido nos últimos meses. Ou seja, a qualidade da carteira de endividamento caiu e isso também nos preocupa. Então, mais importante que os 20% que tem algum tipo de atraso é qual a proporção que eles representam no total da carteira de endividados, na carteira de crédito, e tem crescido recentemente. De acordo com a pesquisa da FEComércio, o cartão de crédito segue como o principal vilão das dívidas, com mais de 70%. Na segunda posição está o carnê, com 14,2%, seguido de financiamento de casa e de carro. Oi, Eduardo, inadimplência só ocorre num país que tem um desemprego em alta e, claro, as famílias não têm condições de arcar com as despesas mais básicas, né? É verdade, Thiago, mas eu vou falar uma coisa agora que o ouvinte vai ficar impressionado. A dívida das famílias brasileiras é em torno de 20% da renda delas. Nos países desenvolvidos, a média é de 70% da renda das famílias. O Brasil é um país pouco endividado. Aí a gente olha as notícias de inadimplência e pensa assim, porque a inadimplência no Brasil deve ser muito alta, então. A inadimplência do Brasil é abaixo da média mundial, é abaixo da média da América Latina. A inadimplência no Brasil também é baixa. Pô, mas qual o problema? A inadimplência é baixa, o endividamento é baixo. Qual o grande problema do Brasil? É o tamanho dos juros. A gente é campeão mundial no tamanho dos juros que a gente paga no cheque especial, no cartão de crédito. Nenhum país do mundo tem essa história de ter 6,5% de juros ao ano e mais de 10% de juros ao mês para quem pega dinheiro emprestado. Então, o que acontece é o descontrole e o quanto esses juros comem em relação ao tamanho da dívida que é pega no começo. Aí você quer ver fechar a equação? Se a dívida é menor, a inadimplência é menor, os juros deveria também ser baixo, mas os juros é muito alto. Onde é que fica esse dinheiro? O dinheiro, se você fez o raciocínio correto e me acompanhou, fica nos bancos que ao longo de toda essa crise tiveram lucros recordes trimestre após trimestre e foram o único setor da economia que estão nadando de braçada no meio de todo esse caos brasileiro.